Viajantes Bem-Vividas. Você gosta de ouvir histórias de viagens? Silvia e eu adoramos. Nos teletransportamos para aquela situação e algumas vezes essas histórias são inspirações para nossas próximas aventuras. Eu sou Lilian Azevedo, criadora do blog Uma Senhora Viagem. Hoje vamos ouvir as experiências de uma especialista em viagem e também em viajar com crianças. E o mais legal, ela e sua família fizeram uma viagem de volta ao mundo. Já imaginou quanta aventura ela tem para nos contar? Eu sou Silvia Iano, criadora do blog Sentidos do Viajar. Nós gostamos muito de contar histórias sobre o que vivemos em nossas viagens. E assim, produzimos conteúdos para os nossos blogs e para o Viajantes Bem-Vividas, o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60+. E nosso tema favorito é viagem. Roteiros, dicas de passeios, restaurantes, hospedagens e muito mais você vai encontrar aqui. Estamos felizes por você estar com a gente nessa segunda temporada do Viajantes Bem-Vividas. Você pode ouvir gratuitamente todos os episódios do Viajantes Bem-Vividas lá no YouTube, no Spotify, no Google e Apple Podcasts e outras plataformas de áudio. Não esquece de clicar em seguir na plataforma que escolher e também no YouTube inscreva-se no nosso canal. Lembra de dar o joinha, comenta e compartilha também. É assim que o YouTube e as outras plataformas vão entender que o nosso conteúdo é legal, enviando para um maior número de mulheres, para que elas também se inspirem em viajar. Fazer uma viagem de volta ao mundo é fascinante, mas exige muita programação, organização financeira, definição dos países a visitar e muito mais. Isso é o que vamos conhecer hoje. Hoje nós estamos aqui com a Ana, e que é casada com o André e tem 2 maravilhosos filhos, lindos demais, inteligentíssimos, Alex e Alice. Eu sou fã número 1 dessa família. Os 4 fazem parte do blog Ases a Bordo, que se você ainda não conhece, precisa segui-los. Eles são uma família muito animada e dão muitas dicas de viagem. Ana, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje e vamos agora iniciar nosso papo pedindo para que você se apresente e conte para a gente se você e o André já viajavam antes de se conhecerem ou começaram depois de engatar o namoro, né? Como que tudo aconteceu aí? E aliás, parabéns para vocês, vocês acabaram de completar 17 anos de casados, não foi? Foi isso mesmo. Oi, tudo bom, meninas? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e conversar, contar um pouquinho da nossa história para vocês. E sim, nós já éramos viajantes apaixonados antes de nos conhecermos. Eu viajava muito com a minha família e o André também bastante com a família dele. Só que na nossa época viajar era um pouquinho mais caro, então o meu pai viajava com a gente de motorhome. Ele é arquiteto, então ele acabou ele mesmo fazendo um motorhome, construindo. E eu, a minha infância, pelo menos até os 15 anos, sempre foi acampando muito. E o André viajava assim, naquele jeito, sem cinto, atrás num Passat, acho que era uma Variant até, o carro dos pais dele, daquele jeito que toda criança aí dos anos 70, 80 viajava, sem segurança praticamente, não tinha nem cadeirinha, né? Mas a gente viajava bastante e acho que foi isso uma das coisas que nos uniu. A gente se conheceu na faculdade e papo vai, papo vem, viagem era um tema frequente nas nossas conversas, então acho que acabou unindo o casal. Me conta uma coisa, conta pra gente, né? Quando nasceu o primeiro filho, como é que ficou a questão de viajar? Assim, quais mudanças ou ajustes foram necessários para viajar com criança pequena? Vocês acham que, assim, tem uma idade para a criança começar a viajar com a família, com os pais? Olha, Lilian, a gente é muito a favor de já colocar a criança logo
cedo na estrada. Então, como a gente sempre viajava, tanto é que quando a gente até casou, a gente fez um pacto aí, nós dois, de pelo menos fazer uma viagem internacional e uma viagem nacional por ano para lugares que a gente nunca tinha visto pro resto da nossa vida. Então, esse pacto a gente tinha que cumprir mesmo com o bebê junto, né? E logo que o Alex foi liberado aí pelo pediatra, a partir de 3 meses a criança já pode ir pra estrada, a gente fez a primeira viagem com ele. Então, a primeira viagem dele foi para Porto Alegre, que ele ia conhecer a única bisavó dele, que ainda era viva, e depois a gente foi com ele para Bariloche e Buenos Aires. Não foi uma viagem muito longa, né? A gente mora em Curitiba, então dá mais ou menos 1h30 aí de voo. Foi uma viagem curtinha pra a gente já sentir como é que ele ia se adaptar, né? Afinal, é um bebê no voo, né? E foi super bem. Tanto é que depois dessa daí, a gente só continuou e cada vez mais. Hoje, nós dois, eu e o André, a gente conhece 40 países e com as crianças, eles conhecem 36. Então, hoje a Alice tá com 11 e o Alex com 14. E já estão aí com esse portfólio aí de viajantes bem extenso, né? Que super legal, né? Que experiência fantástica para as crianças. Imagina o universo desses 2 adolescentes, agora pré-adolescentes já, né? Você sabe que eu levei a minha filha mais velha para a primeira viagem, ela tinha 2 meses de idade. Ela nasceu em Foz, a gente morava lá na época, e a minha mãe morava em Curitiba. E aí a gente viajou de Foz para casa da minha mãe. Foi a primeira viagem dela, ela ganhou até uma asazinha, né, que o comandante mandou entregar para ela e tal, para inaugurar a viagem. Essas histórias são legais. Você ia falar alguma coisa? Diga. Não, eu ia dizer que, na verdade, respondendo a pergunta da Lília, o que muda, né, quando a gente vira pai e mãe nas viagens? Eu acho que o ritmo muda. A gente tem que ir mais devagar. E é uma transformação muito boa, porque às vezes, quando a gente tá só o casal, assim, a gente quer conhecer um monte de ponto turístico, fazer um monte de coisa, tudo no mesmo dia, mal come, mal dorme, e com criança não tem muito como fazer isso, né? Eles são mais devagar, aí eles param, daí eles vão olhar a formiguinha que tava em cima daquela florzinha, e daí você não consegue fazer muita coisa num dia. Então, o ritmo diminui, e uma coisa que eu sempre falo que é muito importante é você respeitar sono e fome, né? Não tem como, senão a criança fica chata, começa a chorar. A gente já fica chato quando tá com sono e com fome, imagina uma criança, né? Então, isso, assim, a gente descobriu que ia ter que diminuir muito a nossa... A gente fazia, né, aqueles roteiros meio, vamos tudo junto em 2 dias. E não dava mais. Mas foi bom, porque a gente aprendeu a apreciar mais e descobriu que o que eles hoje se chama de slow travel é muito gostoso, né? Você não precisa ver tudo num dia só, ou até fazer o mesmo destino várias vezes depois, cada vez você conhece um pouquinho da mesma cidade, né? E fica uma viagem para toda a família, né? Todo mundo tem que estar incluído, né? Os gostos, os interesses, né? E mesmo pequenininho, né? Tem que ser atendido também, né? Sim, eu tenho amigas que falam, mas aí vocês ficam fazendo só programa infantil? Eu falo, não, a gente faz programa infantil, claro, eles precisam, né? Vai num parquinho. Por exemplo, a gente fez Nova York com eles eram bem pequenos, e a gente foi no Central Park, ficou uma tarde no parquinho e tal, fez museu de história natural e tal, mas a gente foi numa peça da Broadway, que era uma coisa que os adultos queriam, né? Então a gente foi ver Rei Leão, e aí tá bom, era uma peça que tava ali no meio termo, podia ser infantil e podia ser adulto também. Então a gente acaba adaptando aí. Nunca deixamos, na verdade, eles com babás, a gente acaba sempre só viajando nós, não leva babá, e também não contrata babás nos destinos, porque a gente ainda é muito apegado, não consigo fazer esse desprendimento, ainda não tenho, mas a gente adapta para ter um pouquinho de coisa de adulto também, que precisa, né? O equilíbrio, né? Melhor, todos aproveitam, né? Bem a viagem. Muito legal. E conta pra gente, Ana, qual é o estilo de viajante que a sua família tem? O que vocês mais gostam, né? Praia, montanha, cidade, verão, inverno, viajam de mochila, você falou que teve a experiência de motorhome. Qual é o modo de viagem? Mais chique, menos chique?
Como que vocês viajam? Olha, nós somos bem ecléticos. Na verdade, a viagem de luxo é uma coisa que acho que é difícil as pessoas não gostarem, né? Então, a gente já teve várias viagens que a gente fez em hotéis e resorts all inclusive, em lugares muito legais e, né, passeios mais chiques, assim. Mas a gente também nunca teve problema. Já ficamos, por exemplo, com as crianças em Barcelona, num albergue. A gente já faz muita troca de casas também. Já ficamos em Airbnb. Então, a gente é do tipo do viajante de topa tudo. Quando tem uma verbinha a mais e o país é mais acessível, a gente fica em hotéis bons. E quando é uma coisa, um destino mais caro, aí a gente dá aquela segurada e vai para destinos, para acomodações mais tranquilas. Mas com relação a praia, montanha e, enfim, a gente curte muito o verão e o sol. Então, quase todos os destinos que a gente escolhe tem mar e são praias. A gente gosta muito do Caribe, né? Sempre fez já muitas das nossas viagens por ali. E como não, talvez porque a gente mora no frio, né? Mora numa cidade mais chuvosa, a gente quer fugir. E até já fomos para o Canadá, as crianças queriam conhecer a neve, ver neve caindo e tal. Fizemos Canadá, quando a gente foi para Chicago também, estava nevando, mas eles também não são do time do frio, eles são do time da areia e da praia. Agora conta pra gente, quando é que começou esse sonho de fazer uma viagem de volta ao mundo? A viagem veio depois de quanto tempo que vocês já estavam nessa coisa de viajar, sempre com as crianças? Então, isso tudo começou há muito tempo atrás, quando eu era namorada do André. A gente não era nem casado e a gente fez a nossa primeira volta ao mundo de mochilão. Então, eu estudava na Austrália e a gente saiu da Austrália e fez uma volta ao mundo com aquela passagem que você compra e tem que obrigatoriamente parar em um lugar de cada continente, né? Aí a gente fez essa viagem de mochila, fez quase toda a Europa ali, fez Nova Zelândia, fez um pouquinho da Indonésia, a gente foi para Bali e veio para o Brasil, que a minha irmã ia casar e eu precisava estar aqui no Brasil no casamento dela. Então a gente fez essa viagem nós dois de mochila em 3 meses, lá muito tempo atrás. E quando a gente fez essa viagem, a gente falou, nossa, foi tão legal, é uma coisa tão bacana, a gente tem que fazer isso quando a gente tiver filhos, né? E aí que deu essa ideia, voltou a surgir essa ideia, graças a Deus, antes da pandemia. Foi 1 ano antes da pandemia, a gente fechou o nosso calendário aí em 2019, porque pra gente era um ano tranquilo, por 2 motivos. O Alex estava saindo do 5º ano e ele teria que mudar de escola, a escola dele só era até o 5º, então ele ia ter essa fase aí de troca de escola, e a Alice tinha acabado de ser alfabetizada. Então a gente não queria ter a responsabilidade de alfabetizar, sendo que a gente não era professor, né? Então a gente escolheu esse ano basicamente por causa das crianças e eles já estavam numa idade bem bacana. Tem muita gente que faz com criança menor, mas a gente queria que eles estivessem mais independentes. Então naquela época, a Alice com 7 e o Alex com 11 acompanharam bem tranquilos aí. E já é uma idade que eles também podem curtir mais, né? Já aproveita mais a cultura, a gastronomia, etc. Eu acho que foi bastante interessante essa opção de vocês. E também não interrompeu a vida estudantil com um baque muito grande, né? No meio de um processo bem pensado. Aí uma boa dica para as ouvintes que querem viajar com as crianças num tempo mais longo, né? E quanto tempo vocês levaram planejando essa viagem? Quais são, no teu modo de ver, quais são os principais pontos que precisam ser pensados para fazer uma viagem assim mais longa? Olha, como a gente queria ficar 1 ano, Silvia, viajando, a gente acabou escolhendo destinos que fossem mais tranquilos financeiramente. Então, a gente não pegou as cidades mais tops, assim, né, economicamente falando, mas a gente pegou algo similar que a gente gostaria de... Eu vou dar um exemplo. A gente queria muito conhecer a Grécia, mas quando a gente estava no meio da viagem, próximo de chegar à Grécia, a gente viu que ia ser muito caro e era
verão e estava alta temporadíssima, assim, na fase que a gente estava por lá pela Europa, e a gente trocou pela Itália, que foi super gostoso e mais ou menos similar, né? Então acabou que a gente foi escolhendo destinos pelo caminho. A gente tinha uma lista de destinos que a gente fez até individual antes de sair. Eu fiz uma de lugares que eu gostaria de conhecer, depois o André fez o dele, a gente conversou com as crianças, eles também tinham as preferências deles, mas a gente foi muito flexível na viagem. A gente pensou assim, se a gente estiver gostando, a gente fica mais, se a gente não curtir, a gente pega, faz a mala e vai embora. Então essa liberdade a gente queria ter, de não estar engessado, e foi justamente por isso que a gente escolheu não comprar a passagem como a gente tinha feito na primeira vez. A gente escolheu ir fazendo os trechos conforme a gente ia passando aí ao longo do ano, porque também a primeira viagem foi 3 meses, essa seria um ano inteiro, né, 12. Então acabou que a gente preferiu ir assim, mas a gente priorizou cidades que tivessem hospitais próximos, né, porque a gente afinal tá viajando com criança, né, e criança tem essas coisas de sair, às vezes é mais impetuosa do que a gente, é mais cuidadoso, né, mas enfim, a gente escolheu cidades que tivessem uma infraestrutura boa e mais ou menos uma comida que a gente conseguisse, que fosse um pouquinho similar ao que eles estavam acostumados. Se bem que eles foram assim, nota 1000, todos os destinos eles experimentaram coisas novas e algumas coisas gostaram, outras coisas não gostaram, mas a gente sempre ensinou que a gente precisa provar, né? Se não gostar, tá tudo bem, mas provar é essencial. Só não comemos na Tailândia aqueles grilos. Aí eu não consegui. Difícil, né? Nenhum inseto, né? Na nossa viagem não teve insetos. Barata também não. Nada. Eu não sei se vocês já chegaram a experimentar, mas aí eu não consigo. Eu brinco que rato e barata não vai dar. O resto acho que eu topo, mas rato e barata não tem jeito. Nossa. Não, o mais diferente, assim, durante a viagem que eles comeram foi jacaré, que eles experimentaram na Flórida, e carne de canguru na Austrália. Então, foram os animais mais selvagens ou diferentes que a gente experimentou por aí. Legal. Eu sou chata para experimentar comida nova. Mas, bem, você estava falando dos principais pontos a serem pensados, você falou e você já tinha dito da questão da escolaridade, que também foi um ponto, né, que vocês pensaram. Quanto tempo durou essa viagem de volta ao mundo? Quais os países que vocês visitaram? E assim, você acha que esse tempo de 1 ano foi um tempo bacana? Ou se vocês fossem fazer essa viagem novamente, você organizaria de uma forma diferente? Olha, ela durou ao todo 365 dias, que era pra gente emblemático. A gente queria fazer uma volta ao mundo em vez de 80 dias, que nem o Júlio Verne, a gente queria fazer em 365 dias. E foi, a gente saiu 7 de fevereiro e voltou exatamente 7 de fevereiro do ano da pandemia, que daí foi 2020, né? Que foi uma super sorte, porque um mês depois estava tudo fechando de novo. Mas a gente começou por um destino que não estava no nosso planejamento. A gente logo na saída já teve um perrenguinho, mas nosso destino foi... A gente começou pelo Chile, depois foi Chile, Austrália, Nova Zelândia. Aí a gente foi para Singapura, Malásia, Tailândia. Daí depois da Tailândia a gente subiu para Dubai, Abu Dhabi, desceu lá para Ilhas Maurício, que fica na África, depois um pouquinho mais para baixo, África do Sul, depois subiu para Israel, para Itália, para os Estados Unidos, que a gente ficou a primeira vez na Flórida, daí depois teve Bahamas, México, Belize, Panamá, e daí nosso último destino foi Estados Unidos novamente, mas é no Havaí. Então deu 16 países ao todo. Você então não faria nenhuma mudança nesse sentido, assim, que foi um tempo bacana para vocês poderem... A princípio, a gente tinha pensado em menos destinos e ficar pelo menos um mês a 45 dias em cada destino, cada lugar. Mas acabou que as coisas foram... Alguns países a gente ficou mais, outros países a gente ficou um pouquinho menos, e a gente foi se ajustando, e o que seriam mais ou menos 12 países inicialmente, a gente acabou ampliando para 16 aí. Uhum. Mas acho que não mudaria, não.
Interessante. Até os que a gente nem gostou tanto, tiveram histórias bacanas, a gente sempre aprende. Então, acho que do jeitinho que foi, eu faria igual. Muito legal. E eu achei super interessante também essa proposta de não fazer tudo bem planejado, com todos os detalhes, os tempos, as passagens, porque te dá mais liberdade em curtir os lugares, incluir lugares, né? Ficar mais tempo onde gosta. Eu acho que também dá uma tranquilidade, né? Sem ter aquela agenda fechadíssima que te oprime algumas vezes, né? Porque eu tenho que ficar e tenho que sair. Eu achei bastante interessante essa forma de fazer a volta ao mundo, que geralmente é bem fechadinho o roteiro, né? Gostei bastante. Mas vamos lá, seguindo a história da volta ao mundo, que me interessa muitíssimo. Sabemos que as passagens aéreas são um fator impactante no custo da viagem, né? Por vários países, em especial, quando você sai de um lugar para o outro e ainda sem planejamento prévio, né? Que muitas vezes você vai comprar um pouco mais perto da viagem, ela pode encarecer mais. A gente já ouviu também que algumas companhias aéreas oferecem passagem volta ao mundo, que eu acredito que seja como vocês fizeram na primeira vez, que você pode usar, mas desde que você use dentro de um ano e sempre no mesmo sentido horário, né? Foi isso que vocês fizeram? Como que isso funciona? No teu modo de ver, que vantagens e desvantagens existe nesse tipo de passagem? Olha, hoje eu não tenho tanto conhecimento porque cada companhia e aliança aérea monta o seu próprio pacote de volta ao mundo, né? Mas eu lembro que quando a gente fez a nossa primeira viagem, a gente podia trocar a data, mas não podia mudar o destino. E isso era uma coisa que a gente queria muito, e ter a liberdade de, alguém sugeriu para você ir, sei lá, da Tailândia pro Sri Lanka, oba, vamos lá, então vamos ver qual que é. Então a gente queria muito ter essa mobilidade. Então esse eu acho que uma das desvantagens que a gente viu. E a nossa família é um pouquinho diferente, né? Porque o André, com esse negócio da gente fazer o pacto aí do casamento, da gente estar fazendo sempre uma viagem internacional e uma nacional nova, ele acabou, em 4, né? Não era só 2 mais, ele acabou tendo que desenvolver uma estratégia aí para botar todo mundo na estrada. Então ele começou a estudar muito as milhas aéreas. Então, desde que a gente casou, o André virou um aficionado aí nesse assunto, e hoje ele é o nosso expert aqui em milhas, aqui em casa. Tanto é que acabou que a gente começou o blog, antes do blog até veio o canal do YouTube, a gente começou o canal, depois montou o blog, e as pessoas perguntavam muito para ele, viam a gente viajando e falavam, nossa, como é que vocês conseguem viajar tanto, que eu não consigo, eu sozinho, imagina com 4. E aí ele começou a dar dicas, e foi assim que ele fez o curso dele de viagem com milhas, né? Então hoje ele ajuda outras famílias também, outras pessoas, quem quiser, através desse curso que ele montou, já fazem eu acho que ele começou na primeira turma em 2016, já fazem alguns anos. Tem tempo, Esse foi o jeito que a gente conseguiu de viabilizar, né, a própria volta ao mundo. Então tiveram algumas passagens, bem poucas, na verdade, na Ásia, que a gente comprou, porque eram aquelas companhias low cost, que custava $15 para pegar um voo, e a gente olhava, nossa, não vamos gastar nossas milhas se o voo é tão baratinho, né? Então tiveram algumas viagens na Ásia que a gente acabou pagando, mas todo o resto da nossa volta ao mundo foi com milhas aéreas. Então a gente começou a juntar essas milhas em 2018, deu mais ou menos um ano, e a gente já estava com todas as que a gente precisava aí ao longo do caminho aí de 2019, na viagem toda. Você acabou de falar uma coisa que a gente ia comentar aqui, que eu acho que é muito legal as pessoas saberem, né? Que vocês são os gurus de milhas aéreas, né? Aproveita para você dar o endereço de vocês, as redes sociais onde vocês tratam mais da questão das milhas, porque é muito rico para qualquer um de nós, né, que ama viajar, poder ter aprender essa expertise e poder desfrutar de mais viagens, né? Legal. A gente começou, na verdade, o site era asisabordo.com.br, a gente compartilhava tudo nesse endereço, mas aí, como eu dava mais dicas de crianças e ele dava mais dicas de milhas, a gente se separou, assim, só na internet. O meu é viagemcomcrianças.com.br e o dele é viagemcommilhas.com.br.
Então tem os 2 blogs com muita informação legal lá, mas as redes sociais ainda são juntas. Então a gente é @AsisAbordo no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Ah, legal. Ele tem geralmente turmas que ele abre, né, durante o ano. Não fica aberto sempre, porque ele gosta de dar uma atenção especial assim para cada aluno realmente conquistar aí a sua viagem dos sonhos. Mas aí lá no viagemcommilhas.com.br sempre tem as datas aí dos cursos e a gente está sempre divulgando nas redes sociais também. Legal. Beleza. Daí uma boa forma mesmo de viajar com milhas, é muito mais barato, né? E dá para fazer essa volta ao mundo bem mais em conta, né? E a outra coisa que, assim, pela nossa experiência, né, Lilian, de viajar, a gente sabe que pesa no bolso é a hospedagem, né? Pelo menos, assim, agora na minha viagem de 3 meses em Portugal, e eu fiz bem o cálculo para poder ter essa informação, 60% do meu custo foi com hospedagem. E mesmo tentando variar hospedagens e pegando coisas mais baratas, aventurando novas formas de hospedagem e tudo. Então, a gente vê que é meio salgadinho. Vocês, pelo que eu acompanhei a viagem de vocês, né, Volta ao Mundo, vocês utilizaram uma estratégia muito interessante que eu, na época, ainda não conhecia e que vocês disseram que reduziu muito o custo, né? Então, conta para nossas ouvintes aqui, compartilha com elas essa dica fantástica de se hospedar mais barato. Então, a gente teve uma opção diferente aí de hospedagem durante a Volta ao Mundo, que na verdade a gente conheceu 2 anos antes com uma outra amiga querida blogueira, Adriana, do blog Diário de Viagem. Ela tinha feito uma troca de casas e quando ela fez a primeira vez a gente ficou, uau, o que é isso? Como é que funciona e tal? E daí ela acabou fazendo uma entrevista para a gente fazer um post no nosso blog mesmo, e foi assim que a gente conheceu e entrou num site chamado Home Exchange. Não sei se vocês conhecem, meninas. Eu conheço, eu acompanhava ela na viagem. Então, esse é um site que você coloca a sua casa à disposição para trocar com outras casas que também estão dentro da plataforma, e tem casa do mundo inteiro, né? E aí a gente colocou lá em 2017 e acabou realizando algumas trocas e foi juntando alguns pontinhos, porque nas trocas de casa você pode trocar simultaneamente. Digamos, eu tô aqui em Curitiba, vou para casa, por exemplo, da Silvia, e a Silvia fica na minha casa ao mesmo tempo. Ou se a Silvia não quiser vir para Curitiba, porque ela já conhece, ela queria, na verdade, tomar um sol lá em Salvador, eu dou os pontos que eu tenho para a Silvia e ela junta e dá para outra casa, né, para outro hóspede lá em Salvador. E assim vai gerando uma troca muito bacana. Na verdade, a gente fala que a comunidade do Home Exchange é uma comunidade nota 1000, assim, de viajantes, porque todo mundo está muito empenhado em receber bem, em ser um bom hóspede e também hospedar bem, né? Então a gente teve só sorte, pegou casas maravilhosas ao longo do mundo, enquanto a nossa casa, em vez de ficar fechada aqui no Brasil, que era o que ia acontecer, a gente acabou recebendo pessoas aqui. A minha mãe estava aqui, né? Ainda, ela é minha vizinha praticamente aqui, mora muito pertinho, e ela fazia esse esquema de entregar a chave e mostrar como é que era a casa, assim, para as pessoas que estavam ficando aqui, enquanto a gente estava viajando, e assim conseguimos viabilizar muito mais, né, por estar trocando de casas, que na verdade não tem quase nada de dinheiro envolvido. Eu digo quase nada porque você não dá dinheiro para os hóspedes, né, você só paga uma anuidade da plataforma para você estar dentro da plataforma e poder viabilizar e acabar encontrando casas e destinos que talvez você quisesse conhecer. Nossa, é uma forma tão interessante, né? Olha, você está dando dicas assim de ouro, né? Que aí até quem nunca pensou, como eu, nunca tinha pensado numa volta ao mundo, porque achava uma coisa assim completamente fora do meu orçamento, né? E agora já estou pensando que pode se tornar uma coisa bastante interessante, né? Você tem ideia, assim, porque a gente, quando estava conversando, eu e a Silvia, a gente pensava, né? A hospedagem e a passagem aérea são coisas que pesam muito numa viagem, né? Ainda mais numa viagem de volta ao mundo. Mas a gente sabe
sabia que vocês tinham essas duas dicas aí preciosas. Tirando essas duas, você tem ideia do que seria um valor assim mínimo necessário para uma volta ao mundo em termos de dinheiro? Sim, olha, Lilian, no começo a gente até pensou assim, vamos fazer uma planilha, vamos compartilhar, vamos, né, ser regradinhos, e a gente também queria saber o quanto a gente ia gastar, né? Mas acabou que a vida atropelou, já teve perrengue logo na saída e a gente gastou bem no começo da viagem muito mais do que a gente imaginava. E aí, atropelando, a gente não teve como fazer essa contabilidade, digamos. Mas, depois, né, voltando, como a gente não fez um ano sabático, que tem muita gente que faz esse ano sabático, que se demite da empresa, junta um dinheiro e acaba indo para só turistar. A gente não estava nessa categoria. Tanto eu quanto o André, a gente é publicitário, então a gente tinha a opção de trabalhar remoto, já antes de trabalho remoto ser moda, por causa da pandemia. Então, a gente continuou trabalhando o ano inteiro. Então, assim como a gente fez o homeschooling com as crianças e eles não pararam de estudar, a gente também não parou de trabalhar. Então, ao longo do ano, a gente estava recebendo também, né? Então, basicamente, o que a gente brinca, o que a gente ia gastar aqui, ou às vezes até mais, a gente gastava mais em casa do que lá, porque tiveram vários países em que o custo de vida era muito mais baixo do que o nosso aqui. Então, a gente não conseguiu fechar essa conta, mas a gente imagina que nós 4 gastamos uma média de R$10 mil por mês. Então, seria nesses 365 dias aí 120 mil e daria um carro zero, né? Um carro bom, muito bom, mas que pra gente, a gente sempre levanta esse lema aí de tenha experiências e não coisas, né? Histórias pra contar em vez de coisas pra guardar. Então, a gente tá muito feliz em não ter esse carro e ter tido tanta experiência e aprendizado e convivência, né? Dos 4, que também era outra coisa que a gente não imaginava que um ano depois ia ficar também os 4 presos, né? Um ano inteiro juntos. A gente já teve esse estágio, digamos. Experiência anterior. Um ano antes, né? Uhum. Com certeza viajar vale muito mais do que um carro novo também. Sou super fã dessa alternativa. Acho que os ganhos são muito maiores. Sem dúvida. Mas essa questão do financeiro, ela é muito complexa, porque a gente acaba... a gente não tem dó de gastar em passeios, por exemplo. Assim como tem gente que não tem dó em gastar em bolsa, sapato, cada um tem as suas preferências, né? A gente, quando é passeio, vamos voar de balão, vamos pular de bungee jump, vamos fazer qualquer coisa que seja cara, passeios, né? A gente gasta feliz, vou te contar. Mas claro que existe maneiras de você fazer uma volta ao mundo com menos. A gente conhece muita gente que está inclusive na estrada e está gastando muito menos do que o que a gente gastou. Mas aí cada família é de um jeito, cada viajante é de um jeito. Então é complexo até falar, né? Mas tem gente que gasta mais, tem gente que gasta menos. A nossa média, a gente imagina que foi mais ou menos essa. Ok, é uma boa referência, né? Mas com certeza é isso, né? Tem o estilo de cada um, né? Um economiza numa coisa, outro economiza noutra e aí vai equilibrando. E se você vê, nós somos 4, né? Aí, puxa, né? Não sei, vocês sozinhas, Silvia, quem sabe gastem muito menos. Com certeza, ou talvez mais, né? Sei lá, não sei. Mas com certeza acho que menos, claro, porque 4 pessoas e 2 crianças, você também tem o que você falou sobre alimentação, né? As crianças, elas por mais que provem coisas diferentes e tudo, ela tem ainda um paladar infantil, né? Não dá pra gente obrigar que a criança coma coisas diferentes o tempo todo. Então, muitas vezes você vai ter que fazer uma alternativa alimentar diferente daquilo que tá ali disponível. Então, é assim mesmo, eu acho que quanto mais pessoas viajando, aumenta o custo mesmo. Mas é uma boa referência. E exatamente isso, viajando com as crianças, né? Você falou já a questão da saúde, que você sempre pensava na estrutura de ter hospital por perto. Como que vocês organizaram, por exemplo, a questão de segurança da saúde e da própria alimentação, assim, no sentido geral? Além de ter hospital, né? Porque o hospital aí seria uma coisa mais grave, mas, por exemplo, o atendimento médico, vacinação se tivesse,
estresse ou a própria uma doença diferente, já que vocês foram para vários países asiáticos, de repente podia ter alguma coisa diferente. Como que vocês estruturaram isso para as mães e pais que estão com crianças aí sonhando viagem em volta ao mundo? Ou quem sabe as avós, né, que queiram fazer viagem em volta ao mundo com os netos? Quem sabe? Sem dúvida. Já tá interessada, né? Já comecei a ficar assanhada aqui. Sim, claro, claro. Olha, na verdade, a gente aconselha e não tem como fazer uma viagem desse tamanho ou desse estilo sem um seguro de viagem, né? A gente fez, na verdade, o que algumas pessoas não sabem, mas tem um seguro de viagem já embutido nos cartões de crédito. A gente, como acumula muita milha, a gente tem alguns cartões que a gente chama mais tops, né? E eles têm embutidos nos benefícios atendimento médico. Então, a gente, graças a Deus, ao longo da viagem, a gente precisou usar 2 vezes. Na verdade, eu usei, porque eu tive uma dermatite na mão, um problema que acabou escamando toda a minha mão, na Malásia, e a gente até não descobriu o que foi que eu peguei, o que aconteceu, mas usamos lá e usamos também no Panamá, quando a Alice também teve um problema dermatológico. A gente acabou não tendo nada assim de alimentar, intoxicação, as coisas, deu tudo certo. Mas a Alice também teve uma escamação no couro cabeludo. A gente acha que talvez a água diferente do banho e ela teve uma dermatite no couro cabeludo. E nessas 2 ocasiões, a gente pagou o atendimento e depois foi reembolsado pelo nosso segurador da Mastercard. Então, a gente foi reembolsado com o seguro, não teve problema nenhum, foi tranquilo. E com relação à alimentação, como as crianças já tinham viajado muito antes da volta ao mundo, eles já estavam mais... a gente brinca que tem que ir fazendo test drives aos poucos, né? Eles já tinham ido para países mais longe e países que a comida era diferente e tal. Mas claro que a Ásia foi um pouco um desafio para todos nós. A gente não gosta de comida japonesa. Tem muita gente que curte, né? Mas aí a gente teve que achar alternativas ali de comidas que as crianças gostassem, curtissem, mas também a gente não teve nenhum problema alimentar. Eles sempre foram muito parceiros. E quando não tinha, parece brincadeira, mas existe McDonald's, Pizza Hut e Kentucky Fried Chicken no mundo todo. E aí a gente apelava para esses, né? Essa coisa mais familiar que é o que eles têm aqui. E claro que não é o ideal, comida fast food e tal, mas é um conforto quando você tá viajando, né? A nossa rede favorita ao longo da volta ao mundo foi o Subway, que também a gente encontrou Subway pelo mundo inteiro, então era uma coisa assim que não era tão junky da comida ser gordurenta, ou, né? Tinha saladinha lá, e os meus filhos adoram peitinho de frango e tal, então era um peitinho de frango com salada dentro do sanduíche e foi tranquilo. Quando a coisa apertava, era pro Subway que a gente corria. Já gostei mais ainda, entendeu? Porque eu não como comida japonesa também. E um recurso que você sabe que existe. Não para você fazer do seu dia a dia, mas é isso. Num sufoco, você vai lá e come uma coisa assim conhecida, né? Bem, e nessa viagem de volta ao mundo, você já falou do homeschooling, mas como é que foi esse dia a dia? Porque você estava dizendo que vocês continuaram trabalhando e as crianças continuaram estudando, né? Então, como é que era? Assim, dava tempo para trabalhar, estudar e curtir o lugar? Então, a gente dividiu aí a nossa semana, 4 dias de trabalho, 3 dias de lazer, digamos. A gente matou as sextas-feiras durante o ano todo. Matou entre aspas, porque a gente fazia assim, uma programação de manhã, a gente dava aula para as crianças, a gente levou aqui do Brasil as apostilas, que a gente escolheu, na verdade, uma escola. Como o homeschooling ainda não estava regulamentado no Brasil, a gente escolheu uma escola americana, matriculou eles na escola americana, que era uma escola que tinha essa possibilidade de fazer o ensino remoto. Então, perante as leis brasileiras, a gente não estava ilegal, porque toda criança tem o direito à educação, então a gente não podia simplesmente tirar eles da escola e, agora esse ano vamos viajar, depois ano que vem a gente vê o que faz. Não existe isso, porque daí na volta a gente poderia ser preso, porque a gente, digamos, estaria negando o direito deles à educação. Então a gente sim tinha que matricular eles numa escola
escola, mas como as escolas brasileiras não tinham essa possibilidade do homeschooling, a gente matriculou numa escola americana e seguiu esse programa que era remoto. Então ela chama Clon Lara e é uma escola que tem em Michigan uma sede e em Portugal, em Lisboa, outra sede. E daí a gente poderia ter escolhido o programa em inglês ou em português. E a gente acabou preferindo fazer em português, porque a gente imaginou, bom, tudo já vai ser tão diferente na vida deles, vamos deixar o estudo ser ainda em português para eles não ser tão diferente tudo, né, como era antes. Aí eu dava 3 matérias de manhã para Alice, por exemplo, e depois a gente fazia um intervalinho e o André dava as 3 matérias para o Alex. Depois do intervalinho a gente trocava os filhos e eles trocavam os professores e aí foi conforme a aptidão. Eu fiquei com inglês, português e ciências e o André ficou com geografia, história e matemática. E que foi mais ou menos o que a gente conseguiu ali. Então de manhã a gente dava aula para eles, à tarde a gente trabalhava e enquanto a gente estava trabalhando à tarde, as crianças faziam lição de casa, brincavam, ficavam em casa, né? E daí na sexta-feira que a gente brincava, que era o dia do World Schooling, que a gente fazia eles pesquisarem pra gente o que era de legal e de diferente naquele país que a gente estava. E daí na sexta-feira eles davam aula pra gente, que era... a gente virou aluno e eles viraram professores, então de manhã na sexta-feira, eles, por exemplo, a gente estava na Nova Zelândia, eles tinham que pesquisar quais são os animais da Nova Zelândia, as coisas típicas do país, a comida, o povo, que língua eles falam, todas aquelas coisas. Então, eles acabaram fazendo essa imersão justamente para aprender e ensinar a gente. E daí, à tarde, na sexta-feira, a gente já começava a fazer os passeios, que daí seria como se a gente estivesse aqui no Brasil, né? Eles aconteciam no sábado, domingo e na sexta tarde. Então, o nosso turismo foi meio de final de semana. Durante a semana, a gente era uma família como uma família qualquer, só que em vez de estar trabalhando no escritório e estudando na escola, a gente estava ali tudo junto, misturado. Mas isso é um aprendizado, acho que, sei lá, parece que mais, né? Porque vem de uma necessidade, uma coisa muito concreta, muito real, né? Eu acho um aprendizado que, sei lá, parece que é mais forte, mais, não sei. Sem dúvida, a gente brinca que para eles foi um aprendizado 3D, né? Porque, por exemplo, quando a gente chegou em Roma, o Alex acabou que ele estava justamente naquela semana estudando o Império Romano. Então, se ele tivesse na escola com a apostila dele, vendo o Império Romano, ele estaria vendo aquela fotinho, né? Mas a gente estava lá, então a gente levou ele no Coliseu, foi ver o Fórum. Então, ele pegava, ele sentia, ele via a grandiosidade. É outro aprendizado, né? E mesmo, por exemplo, a Alice, quando a gente estava mergulhando em Belize e a gente estava justamente em ciências vendo os animais vertebrados e invertebrados. Daí no mergulho a gente falou, olha só, aqui, por exemplo, tem todos os corais, os moluscos e tal. E daí eu falava para ela, é vertebrado ou invertebrado? E aí a gente acabou inserindo, como a gente estava muito dentro do que eles estavam aprendendo, coisa que não acontecia muito aqui no Brasil antes, porque você pergunta, como é que foi a escola e tal, você sabe mais ou menos a matéria, mas você não tá tão imerso porque é um professor que tá ensinando o teu filho, né? E lá a gente conseguia fazer essa extensão aí da aula em campo. Então, eles gravaram muito mais, né? Viveram aquilo, viveram a educação. Voltaram a como era ensinado na antiguidade, né? Era assim, né? Você tinha o mestre e os discípulos que seguiam o mestre e o mestre ensinando na prática. Quer dizer, eles tiveram esse retorno a um modelo que eu acho muito mais eficiente, né? Porque você tá vendo e constatando aquilo ali e não tá ouvindo a professora só, ouvindo um filme ou escrevendo na lousa. Eu acho que é incrível a possibilidade de aprendizado, ela com certeza é muito maior, muito profunda, e eles não só olharam, mas eles puderam fazer as conexões históricas, né? Então o aprendizado é muito legal. E aí eu queria, aproveitando esse gancho, perguntar para você assim, que tipo de impacto viajar desde criança e por muitos países, como eles já estão, né? Já mais de 30 e poucos países, que tipo de impacto você imagina que causa e tem causado, né, na vida do Alex e da Alice? Olha, a gente fala que, por exemplo, é difícil você ensinar valores para as crianças.
né? E quando você está numa viagem, esses valores eles acabam aparecendo assim e você pega o gancho e vai, né? Então eles hoje são crianças, por exemplo, muito mais flexíveis com o diferente. Eles sabem que não existe o certo e não existe errado. Eles sabem que existe o diferente. Então eles são, por exemplo, crianças que já entraram em igrejas, visitaram, por exemplo, a Sagrada Família, já entraram em sinagogas em Israel, já entraram em templos budistas que a gente acabou conhecendo agora na Tailândia. Então eles sabem que existe um pouquinho de tudo. A gente até em Maurício a gente participou de uma cerimônia muçulmana e assim foi a vida deles, conhecendo um pouquinho de tudo. Então, por exemplo, o respeito, que é um dos valores muito, eu não diria difícil, mas não é uma coisa concreta de ensinar, você acaba na viagem, eles absorvem muito mais fácil, né? Por exemplo, o trabalho em equipe, eles sabiam que nós éramos os 4. Então, cada um tinha que cuidar da sua mochilinha, cada um tinha que cuidar da sua malinha. E nós somos um time. Se você não olhar o teu, né, daqui a pouco some, ou sei lá, né? Então, eles aprenderam responsabilidade, aprenderam trabalho em equipe, aprenderam até essas, a gente brinca, línguas, sem dúvida, né? A matemática, o fazer o câmbio. Então, tem a parte dos valores e tem a parte do cognitivo. Educação financeira também, né? Hoje eu vou te dar, aqui você tem para comprar qualquer souvenir que você quiser, você tem aqui R$50. Então, ao longo da viagem, você vê o que você quer comprar. E daí eles mesmos iam pensando, não, se eu comprar aquilo, daí eu não posso comprar aquele outro, mas acho que melhor eu ficar com esse. E não foi só na viagem de volta ao mundo, foi esse aprendizado aí de estarem viajando desde bebê, até essas viagens de férias. A gente brinca que tem família que não quer levar criança, porque acha que é muito empenho, que é muita tralha, vamos viajar só o casal, deixa que eles fiquem com os avós, e claro que é bom eles terem essa convivência com os avós, mas eles acabam perdendo muita coisa, né, de não estar junto aí na estrada. Então a gente acha que eles são crianças muito flexíveis, muito espontâneas, eles aprenderam muito a conversar com todo mundo, a não ter tanto medo, né, porque já fizeram de tudo aí pelo mundo, então acaba que são já adultos mais preparados pro que vier aí. Nada vai abalar ou assustar, né, já tiveram tantas experiências. Até os perrengues, né? A gente brinca, os perrengues, eles ensinam, né? A gente sai de um perrengue sabendo que aquilo ali eu já não vou fazer mais, né? Exatamente. A rotina de vocês, você contou pra gente um pouquinho como é que foi. A gente fica curiosa, assim, como vocês passaram um pouquinho de tempo em cada lugar, como é que ficou essa questão da relação deles com outras crianças e de vocês também? Vocês conseguiram fazer amigos nos lugares onde vocês estavam? As crianças conseguiram fazer amizade com outras crianças? Ou ficava mesmo, quer dizer, a prioridade era vocês lá, os 4 entre vocês? Olha, na verdade, a gente teve alguns lugares que estávamos só nós 4, então a gente se uniu muito, mas tiveram destinos que os próprios anfitriões do Home Exchange fizeram um pouquinho essa ponte com a gente, iam levando a gente, vai passear lá, vai vir aqui e tal, então a gente teve um pouquinho esse convívio com as famílias. Na África do Sul, por exemplo, a gente estava numa casa que eles ficavam muito felizes em encontrar casas que eram de casas de crianças, que eles iam ver brinquedos, que iam ter, porque eles estavam viajando com uma mochilinha só com os brinquedinhos deles, os mesmos pelo praticamente o ano inteiro, né? Então, quando eles chegavam nessas casas que eram de outras crianças e que tinham brinquedos, e as crianças estavam por ali, porque às vezes o hóspede do Home Exchange, às vezes ele abre a sua casa, mas ele tá ali na casa da avó, ou tá numa cidade por perto, então a gente acabou tendo uma convivência com alguns. E esse na África do Sul, por exemplo, eram crianças que daí eles brincaram por 1 dia, 2 dias com essas crianças. Às vezes conheciam criança pela rua, né? O Alex jogou futebol com um italiano, que ele não sabia falar italiano, o italiano não sabia falar inglês, mas aí no meio do jogo eles se entendiam. A Alice lá na Tailândia conheceu uma russa que falava russo, e ela não falava nada de russo, mas elas brincaram juntas também. Então acaba que, acho que a criança, muito mais do que o adulto, é muito mais aberta, né? A conhecer e a brincar. Então, quando estava num parquinho, eles acabavam tendo relacionamentos, mas eram relacionamentos muito curtos, né? De 1 dia, 2 dias. E eles sim
sentiram falta dos amigos da escola. Tanto é que esse foi um dos motivos que quando a gente voltou, a gente curtiu muito fazer o homeschooling. A gente acha que é muito bacana, mas a parte social, ela pesa um pouco, principalmente na idade deles. Eles precisam estar convivendo com criança e brincando e tendo seu melhor amigo, sua melhor amiga. Então a gente depois, quando voltou, matriculou na escola de novo, regular, principalmente pelo social, né? Mas eles curtiram muito, deu saudades, ligava, a gente fazia muita ligação para os avós, né? Conversava com os primos e tal, mas é a vida do viajante, né? Não tem jeito, né? Saudades. E é legal também eles poderem se dar conta disso, do que sente falta, conversar sobre isso, ver alternativas, né? Para você manter o contato, falar da saudade. Acho que tudo isso é um aprendizado social, emocional, né? Desenvolve essas competências de uma forma muito bacana, né? Sim, a gente teve a sorte também porque a gente acabou planejando isso, né? Em alguns períodos, em alguns países, a gente tinha família nos países, né? Então, por exemplo, quando a gente chegou em Dubai, eu tenho um primo que é piloto da Emirates e ele tem 2 meninos. Então, as crianças acabavam não tinham conhecimento tanto dos filhos do meu primo, mas aí ficaram super amigos. Aí, na Flórida, por exemplo, a gente acabou indo para casa de uma amiga também. Então, a gente teve, ao longo do caminho, algumas injeções, assim, que deu uma aliviada, assim, na saudade deles falarem português, de brincarem de novo. Então, a gente teve uns períodos ali que teve esse energético ali, esse Red Bull no meio. Bom, é bom. Cite 2 lugares dessa viagem de volta ao mundo que fizeram o coração de vocês bater diferente e conta o porquê. Olha, é muito difícil essa pergunta, que a gente gostou de todos os destinos. Cada um tem um destino favorito, engraçado, né? Aqui ficou, cada um gostou mais de um. Mas, unanimidade, a gente gostou muito da Tailândia, toda a família, por ter, eu acho que um destino exótico, diferente das paisagens que a gente está acostumado aqui, que a gente não tinha visto, por exemplo, no Caribe. A gente tem aquele mar maravilhoso, azul turquesa, mas com as rochas, o próprio tailandês é um povo muito acolhedor. Então, a gente ficou encantado com a beleza natural e com toda a receptividade que a gente teve na Tailândia. Esse foi o país favorito da lista. O Alex, ele gostou muito, ele já tinha ido, mas ele gostou muito de novo de voltar à Flórida, razões meio óbvias, né? Toda criança adora. A Flórida é um paraíso, mas ele gostou muito de Tampa, que é uma cidade ali do ladinho de Orlando, né? Que tem o Busch Gardens. Então, esse foi o preferido do Alex. O André sempre curtiu muito o México, porque ele gosta muito da comida mexicana, da cultura mexicana, também é um povo muito acolhedor, com paisagens maravilhosas. O México é especial, a gente sempre que pode volta para lá, então esse foi o favorito do André. E eu tenho uma história muito longa já, de longa data com a Austrália, porque eu fui fazer o meu curso na Austrália, fiquei 2 anos morando lá quando eu era mais jovem, né, era solteira, então eu queria ter a oportunidade de mostrar para os meus filhos o país que me fez tão feliz. Então, levar as crianças para conhecer um pouquinho da minha história naquele país foi muito especial. Então, a Austrália para mim foi, cada um escolheu um aí. Legal, muito boa essa experiência, né? E ainda sobre a questão dos lugares, você especificamente, qual desses lugares que você gostaria de voltar, tirando a Austrália, que já tem aí um eixo emocional antigo, né? Que outro lugar você gostaria de voltar e por quê? E se tem algum lugar desses que vocês visitaram que você considera não valer a pena visitar, você retiraria do roteiro? Eu acho que eu não retiraria nenhum, porque é um pouquinho daquilo que a gente falou lá no início. Todos eles, por mais que a gente tenha os favoritos e os não tão legais, a gente acabou tendo uma história e viveu uma coisa única. Mas a gente teve uma travessia da Singapura para Malásia que não foi fácil. Foi uma travessia, inclusive, de ônibus, de um país para o outro. As filas na alfândega estavam horríveis. A cidade que a gente chegou não era a cidade que a gente queria ficar. A gente acabou ficando por uns tempos lá, que chama Johor. Mas o nosso começo na Malásia foi meio truncado, foi meio confuso. Então, talvez eu não voltaria para essa cidade. Eu faria, talvez, Kuala Lumpur, uma cidade maior, e talvez tivesse feito essa travessia, essa mudança de países, talvez de avião. Mas como a gente achou que ia ser mais tranquilo, que é um do lado do outro,
fácil, era só cruzar uma ponte aqui, como a gente pro Paraguai. A gente achou que estava fácil, mas não foi tão tranquilo assim. Então, acho que a Malásia ali, talvez, eu não sei se foi um país que a gente super curtiu. Mas, dos mais favoritos, assim, sem dúvida o Havaí é um destino que mexe muito com a gente, porque a gente gosta muito da cultura polinésia. As paisagens são tão espetaculares ou mais, ao vivo ainda, do que o que a gente vê nos filmes, né? E a gente tinha feito já, eu e o André, uma viagem para o Havaí antes das crianças nascerem, então a gente retornou ao Havaí com eles e foi muito especial. A gente gostou de levar eles em luau e a gente aprendeu, eu fiz uma aula junto com a Alice de ukulele, então a gente acabou emergindo um pouquinho mais na cultura dessa vez para eles também entrarem. E o Havaí sempre vai ser um destino que não precisa falar duas vezes, a gente vai. Legal, eu não conheço ainda, mas tenho vontade. É muito bonito mesmo, né? É bem lindo. O problema é que é caro, né? Porque é uma ilha tão distante que tudo que vai pra lá é caro. A gente brincava. A Alice é fã de tomate, por exemplo. Ela adora tomate. E lá, um tomate era $1. Então, você pensar, um tomate é R$5, né? A gente quase faliu no Havaí. Aí tem que ajustar a dieta, né? Foi o que eu fiz em Portugal. Eu como mamão todo dia de manhã. Em Portugal não comi nenhum dia, porque o mamão era tão caro, tão caro, tão caro, e eu, não, tem que comer outra coisa. Aí você tem que mudar. Vai na banana. E banana também era caro. Mas aí você vai ajustando, né? E também é outro aprendizado, né? Que a gente faz em viagem. Mas é muito legal essas experiências. Mas é assim, eu acho que tem lugares que a gente se apaixona e aí a gente nem sabe dizer se é só o lugar, né? Às vezes eu me apaixono tanto por um lugar que eu digo assim, o lugar é lindo mesmo, mas eu acho que acontecem coisas também. Às vezes a companhia, às vezes a coisa que aconteceu, as pessoas que você conheceu, a comida que comeu, que parece que faz um conjunto que tudo dá certo e você fica apaixonada por aquele lugar, né? Outra pessoa vai pra lá e nem acha tanto assim, né? Então essa coisa é muito da experiência mesmo que você tem com o lugar, mas é muito gostoso isso. Sem dúvida. Agora, uma coisa que você desde o início já deu, assim, uma pitadinha e que a gente tá doido pra saber, que é a questão dos perrengues. A gente não quer saber só por curiosidade, é porque a gente também acha isso, que o perrengue você aprende com o próprio, né? E aprende quando você ouve o perrengue do outro, né? O que a pessoa conseguiu, como que conseguiu solucionar, né? E o que a gente pode, às vezes, fazer para evitar. E você disse que, assim, ele impactou um pouco o início da viagem, vocês gastaram um pouquinho mais. Então, fala um pouquinho dessa questão de perrengue nessa viagem de volta ao mundo. Legal. Tivemos coleções de perrengue aí. Pode escrever um livro, então, só dos perrengues. Pois é. Legal. Então, sobre perrengues, a gente fez uma coleção aí de perrengues, mas os mais que a gente consegue contar para vocês evitarem, né? Eu brinco que eu queimei a largada, porque eu sou a pessoa que faz a documentação aqui em casa, sempre. E o nosso primeiro país seria a Austrália, porque eu ia passar meu aniversário lá, que é logo no comecinho de fevereiro. Então, eu fiz a documentação toda, pedi vistos para a Austrália. O brasileiro precisa de visto para entrar. E eu sempre fazia vistos para a Austrália e eu fazia só para mim, né? Porque eu ainda não tinha viajado com a família para lá. E quando eu fui fazer esse visto da Austrália, no meu visto eu pedia com quem você vai viajar. E aí eu coloquei a André, a Alex, a Alice e foi indo, né? E de repente a gente recebia esse visto e para mim tava tudo certo. Então quando a gente embarcou, a gente ia fazer só uma escala em Santiago e daí já ia para a Austrália direto. Tinha até uma escala Nova Zelândia e já ia para a Austrália. E chegando aqui na saída de São Paulo, pediram o nosso passaporte, pediram o visto e tal, e tava tudo certo. Então a gente chegando em Santiago, a gente tava lá no balcão de check-in e a moça olhou para mim e falou assim: eu tô vendo aqui os papéis do seu visto, mas cadê o visto do seu marido e das crianças? Aí eu olhei para ela e falei: não, tá aqui, tá tudo junto, ó. Foi aprovado, Ana, André, Alex, Alice. Ela falou: não, foi aprovado o seu visto. As crianças e o seu André não têm visto. Aqui só tá dizendo informação de quem vai viajar com a senhora. Isso não quer dizer que eles têm visto. A senhora tinha que ter feito um documento igual a esse que a senhora fez para a senhora, para os 3. E quando eu fui ver, tava lá naquelas linhas miudinhas dizendo exatamente o que ela falou. E essas são só as suas companhias de viagem. Não, isso quer dizer
dizer que você precisa fazer uma aplicação para cada um. E, nossa, aí o mundo desabou, porque só tinha eu visto, e daí a gente já estava com a passagem, né, o trecho já emitido, e eu já tinha feito troca de casas, as pessoas estavam lá esperando o nosso host lá, e aí foi aquele negócio, eu olhei pra mulher e falei assim, o que eu faço agora? Daí ela falou assim, a senhora vai ter que abrir o computador e entrar no site da embaixada e pedir visto, mas demora 15 dias para ele chegar. Ah, meu Deus! Aí foi que eu tive que cancelar todas as nossas trocas de casa, perguntar para as pessoas se eles topavam adiar para colocar para mais para frente e tal, enquanto a gente tinha que ficar no Chile para não voltar para São Paulo, né? Ficar no Chile esperando o visto das crianças e do André sair. E aí que foi que Chile não estava na programação e a gente ficou ali 15 dias. Na verdade, a gente ficou uma semana em Santiago e depois os outros 7 dias a gente ficou esperando o visto na própria Nova Zelândia, que é um país que daí não precisa, brasileiro não precisa de visto, mas aí a gente já estava quase no meio do caminho lá, quase chegando, então foi um gasto, assim, daí a gente teve que achar um hotel e estava numa fase ali que o Chile estava bem caro, então a gente já saiu com muitos gastos, assim, pro nosso primeiro mês. Na própria Nova Zelândia, que a gente não ia ficar também, tivemos que achar um hotel, que a gente ficou por um tempinho, depois a gente viu que estava ficando muito caro, a gente se mudou para um albergue também, então a gente teve que adaptar esse começo aí, porque a gente estava com um orçamento assim meio apertado, né? E o nosso principal problema aí nesse esquema é que o André tinha um trabalho que ele ia fazer na Singapura, que já estava combinado, então aqueles 15 dias que a gente estava perdendo ali de Austrália, a gente não teve como recuperar, porque na sequência o André já ia ter que estar na Singapura, então a gente tinha esse compromisso de trabalho, então a Austrália, que seria quase um mês de Austrália, virou 5 dias. Que pena! É, muita pena. Quando o visto dele saiu, a gente foi direto ali da Nova Zelândia para lá, mas aí já estava com a outra passagem da Singapura já comprada, emitida, né, porque ele tinha essa convenção lá que ele ia trabalhar, então não teve muita alegria na Austrália, não. E aí eu acho que é interessante saber como que vocês lidaram, as crianças e vocês lidaram com essa frustração, porque se tem um negócio que frustra, é exatamente isso, né? É o sonho, você tinha o sonho de mostrar a Austrália, porque você tinha a experiência de ter trabalhado lá, estudado lá, as crianças estavam motivadas, como que vocês lidaram com essa frustração? Olha, vou te falar que eu fui a pior pessoa que lidou com tudo. As crianças lidaram melhor do que eu, porque eu, naquele momento, desabei, depois que passou e que a gente conversou, e eram os funcionários da Latam, foi Latam, essa primeira perna nossa, foram muito legais com a gente, conseguiram abrir a passagem, a gente não perdeu essa passagem, e depois que eu lidei com tudo aquilo e a gente sentou e mandou o visto no hotel, eu desabei a chorar e as crianças, não mãe, mas veja só, aqui é tão legal também, a gente vai conseguir, esse visto vai vir logo. Aí eles queriam me botar pra cima, mas claro que como eu já tinha feito pedido de visto para tanto lugar no mundo, já estava tão calejada, eu não estava me desculpando de ter errado numa coisa tão básica, de não ter lido e não ter conferido e não ter, né? E então eu estava muito mal, mas eles lidaram melhor do que a mãe deles, foram mais maduros. Que legal. Que bom, né? Aprenderam, né? Puderam ajudar a mamãe nisso tudo. Você vê, também aprendizado, né? Sem dúvida. E eu acho que isso também fortalece muitos laços familiares, né? Porque é na dor que a gente cresce, né? Lógico que a gente também cresce na felicidade, mas a dor une muito, né? E a dor faz a gente crescer muito. Então, também não deixa de ser uma coisa ruim que traz um benefício no final, né? Não, e eles depois, né, depois de tudo passado, a gente fala, realmente a gente tem que focar na solução e não tem que focar no problema, e não adianta chorar sobre leite derramado. Então hoje eles já são crianças que sabem, deu algum perrengue, como é que a gente sai desse perrengue e soluciona, né? E a flexibilidade, né? A flexibilidade, a gente viajando tem que ter flexibilidade. Por mais que a gente faça, né? Uma coisa que a gente não perguntou para vocês, mas que tá praticamente claro, vocês é que bolam todo o roteiro da viagem de vocês, não é? Sim. Por mais que a gente
trace todo o roteiro e põe as coisas todas e planeja e tal, sempre dá alguma coisinha errada, né? E aí é isso, eu acho que é um aprendizado da flexibilidade. De se ajustar não era tão assim que eu tinha pensado, mas assim também vai ser bom. E aí você passa a ver, né, do limão à limonada. É isso aí. É, bem isso mesmo. Mas eles foram bem e a gente acabou na sequência tendo outros perrengues também, um que eles tiveram que lidar. Quando a gente estava na Tailândia, a gente estava numa casa, não sei se vocês chegaram a acompanhar, isso a gente tem nos stories, e até estão lá nos destaques dos nossos stories, o perrengue. A gente foi pro nosso quarto, que era no andar de cima, e daí lá na Tailândia era muito calor, a gente já foi ligar o ar-condicionado antes dos quartos para dar aquela geladinha, e de repente a porta bateu e a maçaneta não funcionava mais, e ficou eu e o André presos dentro do quarto. E as crianças, era tipo um sobradinho assim, né, a casa, e as crianças ficaram pela casa, né? E daí a gente pediu, era aquelas maçanetas que é bolinha, então o André tentou de tudo, a gente tinha um canivete suíço, tentou abrir até grampo de cabelo no estilo MacGyver, a gente tava tentando fazer de tudo para abrir aquela porta e a gente não conseguiu. Aí ligamos pro proprietário, e o proprietário falou assim, olha, são 10 da noite, eu não consigo mandar para vocês um chaveiro nesse momento, mas amanhã cedo ele vai. Aí a gente teve que instruir as crianças pela porta, porque a gente ficava no segundo andar, não dava nem para descer pela sacada, pular na sacada. A gente instruiu eles, fechem a casa, vão dormir, amanhã cedo o cara vai chegar, e o cara falava tailandês, não falava inglês, pergunte se é o cara da chave, né, porque eles iam ter que abrir a porta para um desconhecido, né, e 2 crianças, né. Então a gente foi instruindo eles mais ou menos, claro que aquela noite praticamente eu não dormi, né, mas eles estavam bem tranquilos, e daí chegou no dia seguinte, o cara fez um rombo na porta, teve que tirar toda a maçaneta, trocar tudo, porque era um sistema lá que era muito difícil mesmo, a gente não ia ter conseguido abrir. E daí foi outro perrengue que também você nunca vai imaginar na vida que você vai ficar preso e as crianças pra fora, né? Mas eles lidaram muito bem com a situação e no final deu um final feliz. Gente, a gente tem que dar um troféu pra esses 2 meninos, hein? Porque vou te contar, já viveram coisa na vida. Muito, muito. Mas aí tem coleção de perrengue. Se eu ficar contando aqui perrengue pra vocês, vai ter até amanhã. Mas em geral, assim, é o aprendizado que é o que vale, né? É bem aquilo que você estava comentando. A gente tem que estar preparado que nem tudo vai sair do jeito que a gente quer e tem muitos perrengues que vêm para ensinar. Então a gente não vai acontecer na próxima. A gente espera, né? É verdade. Mas vamos pensar no lado positivo agora. Você lembra de alguma experiência inusitada que tocou assim o coração lá no profundo da emoção, da sensibilidade? Você teve alguma coisa assim? Ou um da família teve alguma coisa que ficou muito tocado? Olha, a gente teve alguns momentos assim que as crianças surpreendem, né? Como aconteceu nesses casos, né? Mas eu não diria exatamente um momento, mas eu acho que a viagem toda serviu para a gente se unir tanto que talvez, né, a gente aqui no Brasil e no nosso dia a dia, a gente às vezes não ia ter tido a convivência que a gente teve tão intensa, com tanta coisa legal acontecendo. Então isso acho que eu levo como o maior presente, né? Nem foi tantos destinos que a gente conheceu, as maravilhas do mundo, as atividades legais e tal, mas foi essa convivência que a gente teve tão intensa de 24 horas, né? Que a gente não ficava 24 horas com as crianças antes, né? Eles iam pra escola, a gente ia trabalhar, enfim. Mas essa convivência tão intensa, assim, foi um presente. Eu levo isso pra vida toda. E a gente se uniu muito como família, muito mais do que ficando, né? Então foi um pouquinho de tudo. Legal, obrigada. Eu ia perguntar para você dos grandes aprendizados dessa viagem, mas eu acho que a sua resposta para a Sílvia, né, já fala desse aprendizado, né? Até a gente que está ouvindo se emociona, né, de dizer assim, isso não tem preço, né, Ana? É uma coisa muito bacana, né? Eu acho que assim, eu espero que todo mundo que esteja ouvindo
lindo, porque às vezes as pessoas pensam na viagem, na coisa assim, conhece não sei quantos destinos, já teve não sei quantos lugares, né? Passeou aqui, passeou ali, né? Isso, para mim, é a maior riqueza da viagem, né? É essa experiência construída no dia a dia, né? Nas coisas mais simples, no afeto que eles têm, né? Que eles demonstram pelos pais, num momento de compreensão. E é uma coisa que a gente pensa assim, eles tiveram essa compreensão com vocês, porque possivelmente eles também recebem isso de vocês, né? E como é que isso vai se tecendo nesse dia a dia? E são aprendizagens em todas as áreas, né? É a aprendizagem da língua, é a aprendizagem dos costumes, mas é a aprendizagem emocional, né? Social. É de uma riqueza que assim não tem preço, né? E que pague ter vivido isso. E com certeza isso está assim constituindo cada um para ser uma outra pessoa com uma outra postura diante da vida, né? A gente fala muito que as pessoas têm medo, né? A gente tem medo, né? A gente estava com medo. A gente estava com medo de não dar certo o voo, estava com medo da casa ser ruim, eles não gostarem da comida, de dar algum acidente. A gente escuta tanta coisa, né? Vão roubar as crianças, ou vão, né? 1000 medos passam pela cabeça, né? E eles também estavam apreensivos, né? Será que... E até nas primeiras experiências da gente com o homeschooling, os primeiros dias, a gente também, eles não estavam levando a gente a sério como professores, né? Porque a gente era pai e mãe, né? Então tinha muitos medos, né? Será que esse homeschooling vai dar certo? Será que esse trabalho vai dar certo? Será que eu vou conseguir entregar as coisas? A internet vai funcionar? Então, a gente teve que conviver com esse medo. O medo nunca saiu da gente. A gente teve que aprender a lidar. Então, as pessoas às vezes falam pra gente, nossa, vocês são corajosos, foram pra tantos destinos, ainda com 2 crianças por tanto tempo. E a gente fala, a gente não é corajoso, a gente só aprendeu e a gente tem que ir com medo mesmo, porque o medo não vai largar da gente. Então, se você quer ter uma vida de aventura, uma vida diferente, sair da sua casinha, você vai ter que aprender a conviver com ele, e ele vai estar ali todo momento. Você tem que aprender a lidar com ele, né? E acho que um pouquinho disso a gente passou para as crianças, porque eles foram corajosos também. Guerreiros, né? Corajosos, verdade. Guerreiros, Mas eu acho que essa questão da coragem, é legal você falar isso, porque eu acho que muitas vezes é isso. A imagem que cria para o outro é assim, nossa, eles são corajosos. São corajosos, sim, mas eles também têm medo, também pensam nessas coisas que... Então, olha só, gente, todos nós pensamos, todos nós ficamos preocupados, né? Mas a gente arruma maneiras de enfrentar. Então, não é isso que vai, né, impedir da gente fazer, né? Sem dúvida. Muito bom. É isso mesmo, descobrindo, não se deixando congelar com medo, né? Com medo e tudo vai e faz, né? É isso aí. É assim que a gente descobre o mundo mesmo. E eu tenho certeza que muitos pais que um dia tiveram vontade de fazer volta ao mundo e que se veem impedidos porque têm filhos, agora vão se inspirar. Pode fazer. Quem sabe não faça de 1 ano, faça menor, mas que é possível fazer, né? Isso é que é o mais legal do nosso bate-papo, é que outras pessoas possam ver que é possível, né? Mas eu vi que vocês recentemente estiveram em Israel. Até vi que você comentou aqui que vocês já tinham ido a Israel, né? E que é lindo, eu também já fui a Israel, amei. Mas que outros lugares vocês sonham em conhecer? Olha, esse é um destino que era para ser só do casal, mas agora as crianças já se apaixonaram também. A gente queria muito ir para o Tahiti, que é um pouquinho daquilo que a gente comentou, que a gente curte a cultura polinésia. Então é um pouquinho do Havaí, só que lá do outro lado, no Tahiti, que também é um destino de praia, com sol, com lugares maravilhosos, e que seria uma viagem de casal, que, né, era para ter sido nos nossos 15 anos de casado aí, foi bem na pandemia, mas não deu certo. Então agora as crianças já estão falando que se a gente for, eles vão ter que ir juntos. Já fui ao Tahiti, é lindo demais, maravilhoso, aquelas ilhas são assim paradisíacas e sinceramente, se tiver um jeitinho, arranja um outro passeio para esses meninos para vocês irem a 2, porque é um lugar extremamente bom para o romantismo, para estar a 2 e tudo. Claro que com as crianças não vão atrapalhar, mas se puder, porque é realmente maravilhoso, lindo demais. Que legal. Tem a Grécia também, que estava na nossa listinha,
metinha, mas não conseguimos ainda. E tem o André ainda quer fazer um cruzeiro na Antártica. Então, é sonho dele. A gente às vezes fala, não, é muito frio, mas quem sabe a gente consiga ir lá todo mundo junto. Tem uma lista interminável, né? Viajante é assim, né? Acaba uma viagem, já tá pensando em outra e a listinha só cresce. É verdade. Ô, Ana, vocês costumam viajar com pessoas mais velhas? Como é que vocês veem essa questão de viajar com pessoas de diferentes idades? E se vocês já vivenciaram essa experiência, o que vocês acham assim que seriam os desafios de viajar com pessoas mais velhas? A gente já fez várias viagens com os avós, né? A gente fez separados, só os meus pais com a gente, depois só os pais do André com a gente. Já fez todos os pais juntos várias vezes. Então, pra gente é comum. Quando eles conseguem, eles vêm junto com a gente. Fizemos meus 40 anos, a gente conseguiu comemorar com os meus pais em Aruba, e foi uma delícia. Os meus pais nunca tinham ido ao Caribe, adoraram, e a gente passou um tempo muito gostoso lá. A gente foi com os pais do André pro México, que eles até já conheciam o México, a costa de Cancún, mas aí com eles a gente fez lá o outro lado, pertinho da Califórnia, que é Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, e também curtiram muito. E eles todos já foram com a gente junto para Disney, todos os avós. E nessa viagem de Israel também foi a minha mãe e os pais do André, e fomos mais uma viagem de família toda. A gente acha que é muito gostoso eles terem essa convivência com as crianças, né? Nesse período que tá todo mundo mais relaxado, todo mundo mais feliz, porque ninguém vai para uma viagem carrancudo, né? Todo mundo até pensa que, meus problemas estou deixando para trás, depois vou voltar, eles vão estar aqui, não vão ter sumido. Mas durante a viagem a gente consegue, né, dar aquela deletada, né, na vida e não lembrar nem se hoje é segunda, se hoje é quarta, se hoje é sexta. Então acaba que todos eles se divertem muito juntos. E pra gente é bem gostoso. A gente fez uma viagem de Porto Seguro, por exemplo, e eu e o André, a gente queria ir lá no trio elétrico da Ivete Sangalo, que era um sonho nosso, tipo, ir atrás do trio e ainda mais com a Ivete. Aí foi ótimo, porque os meus sogros estavam junto e as crianças eram pequenas e aí eles ficaram com os avós e a gente pôde fazer um passeio aí de adulto. Então todo mundo saiu feliz, né? Foi ótimo. Tô vendo que pra Polinésia os avós vão também, né? Tem que arranjar um dinheirinho aí e ir junto, né? Mas foi muito gostoso. E a gente acha, assim, que, na verdade, a viagem não muda muito, porque a gente tem que ter esse ritmo mais tranquilo com as crianças. É um ritmo mais tranquilo com os idosos também, porque eles também não conseguem fazer 1000 passeios no mesmo dia. E também tem que ter respeitado a hora de sono, a hora de comer, né? Então, acaba que a gente conseguindo fazer passeios para todo mundo, né? Hoje a gente vai fazer uma coisa mais infantil, amanhã a gente faz uma coisa mais para os adultos. Então, assim, não vai acabando, né? Eu lembro dos meus sogros, uma vez a gente queria muito mergulhar com os golfinhos, e a gente não curte muito essa coisa do golfinho em cativeiro, né? Então a gente pegou um barco lá nessa viagem do México e foi mar aberto, né? E é assim, a mulher avista eu nem sei o coletivo dos golfinhos, mas avista os golfinhos lá e fala assim, jump, 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 jump. E a gente pulava na água e ia correndo para nadar com os golfinhos, e os meus sogros foram junto, acompanharam no barco. Eles não pularam, não foram nadar com os golfinhos, mas eles estavam ali junto, e daí as crianças voltavam morrendo de frio, daí os avós davam a toalhinha e ficavam no colo. Então foi uma coisa assim, uma troca muito legal. Eles estavam muito felizes de ver a alegria das crianças, que se eles não tivessem ficado no hotel, se eles não tivessem ido junto no barco, eles não iam ter visto as crianças voltando felizes. Eu encostei, eu quase peguei, eu vi, um pulou bem na minha frente. Então eles estavam vivenciando aquilo junto com a gente, e acho que essas são os momentos que não tem preço, né? Então foi muito gostoso. E com todos esses anos de experiência em viajar que vocês têm, né? E viajar com as crianças, que também é uma experiência bastante grande, né? Que mensagens você gostaria de deixar para as mulheres em geral, para as mulheres que têm filhos e as mulheres 60 a mais, como eu e Lilian, que estão nos ouvindo hoje? Olha, para as mulheres com filhos, eu diria, dá mais trabalho, dá. É mais
perrengoso, digamos, claro, porque a gente acaba, como mãe, sempre se preocupando muito mais quando as crianças estão juntas, né? Mas é uma coisa que vale muito a pena. Então, ao mesmo tempo que a gente defende de ter viagens de casal, que a gente até tem feito poucas, né? A gente voltou agora de Recife, de uma viagem que foi só eu e o André, e a gente estava concluindo que a gente precisaria fazer mais viagens de casal, porque a gente acaba levando as crianças em todas. Mas a gente queria deixar essa mensagem de que é muito possível e é muito enriquecedor. Eles hoje são crianças muito mais preparadas, a gente brinca que eles não têm, o aprendizado deles não cabe mais numa mochilinha. Eles já estão com malas e malas e malas de conhecimento de tudo que eles vivenciaram aí pelo mundo. Então, não deixem as crianças em casa. Façam os 2 tipos de viagem. Viagem com o casal, mas também levem as crianças. E para as mães que já largaram seus filhos, né? Que os filhos já estão adultos, eu diria, não deixe de viajar. Não deixe de viajar. Eu tive até essa viagem de Israel, por exemplo. O meu pai não pôde ir e isso não foi um impeditivo para minha mãe não ir. Ela tinha acabado de fazer uma cirurgia, ela teve um tombo na escada e acabou que teve que colocar uma prótese na perna e ela estava meio chateada porque daí meu pai não ia e daí ela ia sozinha e no final ela resolveu ir e eu falei, nossa, foi a melhor coisa que ela fez, porque se divertiu, conviveu com os netos. Então, por mais que às vezes a gente pense, não sei se é pra mim, talvez sozinha não dê e tal, aí eu acho que eu não vou parar, com certeza. E a gente volta tão leve de cada viagem, né, que é um pouquinho daquilo. Leve, eu digo, a alma, né, de leveza, de feliz, de alegre. E existe aquela estatística lá de que as pessoas se arrependem, deveriam se arrepender muito mais do que fizeram do que o que não fizeram, né? Então faz. Se você for se arrepender, melhor de ter feito do que ter ficado em casa, né? Então, eu diria isso. Não deixem, não fiquem com medo. A gente vai com medo mesmo e é muito gostoso. Ana, infelizmente, a gente vai se encaminhando para a conclusão da nossa conversa, que está muito legal. E eu queria que você repetisse as suas redes sociais, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer aprender coisas com vocês, acompanhar as viagens, as dicas. Então, diz pra gente novamente as redes sociais. Então, nós somos @AsisAbordo no Instagram, no YouTube e no Facebook. O Asis é com S, porque a gente, todo mundo lá em casa é com a letra A, né? André, Ana, Alice e Alex. Então, a gente brincava que a gente era os 4 Ases do baralho, a quadra da sorte, e ficou Asis, e daí quando a gente fez o blog foi os Asis a Bordo. Então, todas as redes sociais a gente é Asis a Bordo, tudo junto. E os 2 blogs você pode encontrar no asisabordo.com.br, que tem lá eles divididinhos. É o Viagem com Crianças e o Viagem com Milhas. Beleza, muito legal. Olha quanto bônus está saindo aqui nesse podcast de hoje, hein? E a gente tá aqui, você tinha comentado, né, que a gente vem com a alma leve, realmente, depois de uma viagem a gente vem com a alma leve e com o coração transbordando, né, de alegria, de conhecimento, de informação, a mente também. Então, é uma experiência que só vivendo para poder saber o que vem, né? Mas a gente tem que chegar ao final da nossa conversa, né? Então, encerrando o nosso episódio, né, depois desse super gostoso e de muitos aprendizados papo com a Ana do Asis a Bordo, a gente sabe que todo mundo aí deve ter tido insights de coisas para fazer aí para frente, né? Temos certeza que a sua história, Ana, e da sua família tem inspirado e vai inspirar muito mais aqui ainda e vai encorajar muitas mulheres a colocarem os seus próprios sonhos em prática. Que bom. Não deixe de colocar seu sonho em prática, lembra disso. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite e compartilhado tantas experiências de vida aqui com a gente. Obrigadão. Eu que agradeço, imagina. Foi ótimo. Querida amiga, você que nos ouve já sabe que quinzenalmente, nas quartas-feiras, nós publicamos um novo episódio, mas que a qualquer hora você pode ouvir gratuitamente os episódios já publicados
Estamos no YouTube, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de áudio. É só pesquisar por Viajantes Bem-Vividas. Lembre-se de se inscrever, de seguir nosso canal no YouTube, curtir, comentar e não pode faltar, né? Encaminhar para as amigas, pois assim nós teremos cada vez mais mulheres inspiradas e realizando os seus sonhos. Até daqui 15 dias. Abraço!